com a paz do Senhor, amém? Alegria nós podermos estar mais uma vez na casa do Senhor e poder glorificar o nome dEle. Tenho sentido aqui a presença de Deus já nesta noite, sentindo a sua graça, sentindo a sua misericórdia sobre nós. Peço para você, irmãos, nesta noite, abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 19. Apocalipse 3, verso 19. Todos acharam? Quem não achou pode acompanhar no telão. E diz assim: eu repreendo e disciplino, na versão revista e atualizada, mas vou naquela versão do André. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Podeis assentar, irmãos, nesta noite. Eu confesso para os irmãos que durante a semana de bastante luta, espiritualmente falando, mas uma semana de vitória, sim, pois estamos aqui na presença de Deus. Eu quero nesta noite dirigir a vocês, a nós, como peregrinos para o céu. Foi cantado alguns louvores aqui nesta noite. Irmão Geraldo, irmão Manuel cantaram um hino dizendo que eu vou morar no céu. A orquestra cantou 2 louvores que confirmou aquilo que Deus tinha colocado ao meu coração, que no primeiro hino dizia assim: Senhor, se nós pecar, o Senhor nos perdoa. E o segundo hino que a orquestra cantou diz assim: como é que diz a última frase do refrão do segundo hino? Diz assim: a ti se converterão. Os pecadores a ti se converterão. Só que quando, irmãos, nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui nesta noite, e o Espírito Santo durante a semana me falava muito ao meu coração a respeito do peregrino, a respeito daquele que está andando em direção ao céu. E quem sabe muitos já não têm mais aquele foco, aquela certeza da morada celestial. Eu tenho uma notícia boa e outra ruim para ti. A ruim é que há um diagnóstico que precisa ser feito e o diagnóstico não é muito bom. Mas a notícia boa é que nesta noite Deus quer falar comigo e contigo através dessa palavra. Irmãos, quando nós vemos Deus tratando com o ímpio a respeito do arrependimento, fica fácil de nós entendermos. Quando nós olhamos, por exemplo, o caso de Atos, capítulo 3, Pedro gritando para aquela multidão de homens e mulheres de tudo quanto era lado que vinham ali para a festa de Jerusalém, de Israel, e ele dizia assim: arrependei-vos e convertei-vos. Isso para nós parece mais tranquilo para nós entendermos. Ou a pregação de João Batista que dizia: arrependei-vos e credes no Evangelho. Não obstante, Jesus já diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando nós olhamos para esse tipo de pregação, para nós é fácil de entendermos, porque nós estamos falando com homens e mulheres que são ímpios, que não servem a Deus. Uma vez foi pregada para nós essa palavra, uma vez foi direcionada para nós, o nosso coração se encheu de temor e nós levantamos a mão e aceitamos Jesus. Agora, o texto que nós fizemos menção, irmãos, não é para pecadores, não é para ímpios, não é para pessoas que não estão dentro, vamos dizer assim, de uma caixa religiosa chamada igreja, com a expressão, é bem verdade, muito chula da igreja. Aqui o Senhor está se dirigindo à sua igreja. E agora, quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, o Senhor falando com sua igreja, no sentido de arrependimento, até nos gera uma certa confusão, um certo pensamento: como assim? A igreja já não foi remida? A igreja já não foi lavada? A igreja já não foi comprada pelo sangue do Cordeiro? Mas como assim? Agora, irmãos, nós começamos a ver quando
o contexto fala a respeito das igrejas. E todas elas nós sabemos que representam a época, uma dispensação da igreja. Todas elas foram sim igrejas que existiram de fato, mas todas elas representam uma dispensação, mas todas elas na sua peculiaridade, Deus precisava falar com elas. Quando nós olhamos, por exemplo, a igreja de Éfeso, uma igreja perseverante, uma igreja que precisava também levantar-se na presença de Deus. Pois quando o Espírito fala à igreja de Éfeso, ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Já na igreja de Éfeso nós vemos aqui o Senhor falando para esta igreja no sentido de arrependimento, no sentido de compungir a sua alma na presença de Deus. A igreja de Esmirna era uma igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, irmãos, era uma igreja idólatra e prostituta. E para esta igreja o Senhor falava assim: portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quando nós olhamos para a igreja de Tiatira, nós vemos assim uma igreja tolerante, onde nada mais era pecado, e dizia assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer arrepender-se da sua prostituição. E assim Sardes, irmãos, consecutivamente a igreja de Sardes era uma igreja contaminada. E quando o Senhor fala com a igreja de Sardes, meus queridos irmãos, o Senhor fala assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei contra ti e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Isto era a palavra que o Senhor tinha para a igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia, não obstante, o Senhor também tinha uma igreja perseverante, mas o Senhor disse: olha, vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. Todas essas expressões são referidas à igreja do Senhor, a igreja que está caminhando sobre a terra e que vai estar indo para Jerusalém celestial. Todas estas palavras que nós lemos aqui, todos esses versículos foram direcionados, irmãos, à igreja do Senhor. Agora, a igreja de Laodiceia, irmãos, uma igreja rica e abastada, porém uma igreja cega, nua, chega a dar um arrepio quando Deus fala, irmão César, com essa igreja, dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. O Senhor diz mais: e por não ser frio e não ser quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Deus precisava tratar com a sua igreja. E nesta noite não é diferente, o Senhor está falando comigo e está falando contigo acerca de um tema que não tem muito barulho, não. Porque talvez a nossa igreja contemporânea, ela se acostumou com adoração, com louvor, e esqueceu que o Senhor, a primeira coisa que Ele fala, que eu repreendo e castigo porque eu amo. O Senhor só fala de uma maneira pesada com a sua igreja, no intuito de amor, no intuito de fidelidade para com ela. O Senhor não seria um Deus amoroso se Ele fosse um deusinho que trazia para nós um baldinho de açúcar e lambuzava os nossos lábios e dizia que estava tudo bem, por causa que Ele nos ama, irmãos. Ele fala forte conosco nesta noite acerca do arrependimento. Quando nós falamos, irmãos, no chamado do arrependimento para o justo, é de fato algo que nos chama a atenção. Como assim? O justo. Estamos aqui, já fomos lavados. Porém, tem algo, irmãos, que Deus precisa falar conosco mais apuradamente. Quando nós analisamos, irmãos, a vida de Jó na Bíblia, a Bíblia diz assim, irmãos, que no capítulo 1 de Jó, verso 2 diz assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
E outra vez em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Jó 2, verso 10. Se nós analisarmos, irmãos, a vida de Jó, alguém que o Senhor falava com Satanás e dizia assim: tem visto meu servo Jó, num tom de voz que era alguém que agradava ao Senhor. Um homem justo, temente a Deus, e nós conhecemos a história dele. Faz-se desnecessário nós aqui falarmos muito a respeito de Jó, porque vocês conhecem a história de Jó. Um homem perseverante, um homem temente ao Senhor, um homem em que o Senhor falava de bem dele. Agora, o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que no capítulo 42, no versículo 6, Jó fala para o Senhor e diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo ao pó e na cinza. Quando eu olhei esse texto, eu fiquei pensando comigo mesmo: meu Deus, alguma coisa está errada. Não pode estar certo. Porque Jó, um homem justo, íntegro, em nada ele tinha pecado contra o Senhor. Como ele pode se sentir isso, esse sentimento de abominação e de arrependimento? Irmãos, ele estava aqui dizendo assim, ele estava dizendo que ele estava enojado dele mesmo. Ele disse: Senhor, eu estou com nojo de mim. Irmãos, nós não estamos falando aqui de um maldito pecador, não. Nós não estamos falando aqui de alguém que estava cometendo atrocidades, bebendo, fumando, jogando, vivendo uma vida de devassidão. Nós estamos falando aqui de alguém que se levantava para oferecer sacrifício para os seus filhos, caso eles tivessem algum pecado. Alguém que era piedoso, alguém que era penitente, alguém que fazia a vontade de Deus. Quando ele olha para o Senhor, ele sente uma comiseração tão grande, que ele diz: Senhor, eu me abomino, eu me arrependo na tua presença. Ele olha para dentro de si e ele diz assim: Senhor, eu estou com nojo de mim, eu tenho vergonha daquele que eu sou. Como, irmãos, nós podemos conceber isto? Como podemos entender esse tipo de coisa? Quando nós olhamos para Isaías entrando no templo, amados irmãos, e quando ele olha para o Senhor, ele diz: ai de mim, porque vou perecendo. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Eles sabiam, por causa que está escrito em Êxodo, quando Moisés sobe para receber as pedras da lei, aquele povo viu o altar ali, os montes fumegando, as buzinas, as fumaças que estavam ali saindo, uma voz de trovão do Senhor, e eles disseram assim: olha, nós não queremos mais ver isso, se nós olharmos para ele nós vamos morrer. Todo judeu, ele se criava então aprendendo isso: olha, o dia que os teus olhos ver o Senhor, você vai morrer, porque homem nenhum pode ver o Senhor. Quando Isaías olha para Deus, ele olha primeiramente para dentro de si, ele diz: ai de mim, miserável, vou perecer, vou morrer, os meus olhos viram a Deus. Queridos irmãos, eu quero dizer algo para ti nesta noite. O ímpio, ele grita em alto e bom som e ele diz assim: aonde está o teu Deus? Deus não existe. Porém, aquele, irmãos, que quer chegar na cidade gloriosa, ele precisa se preparar para chegar, para encontrar com o Todo-Poderoso. Não penses tu, querido irmão, que arrependimento é só para o ímpio. Arrependimento é a maior forma de comunhão com o Senhor. Arrependimento é a maior forma de comunhão com o Todo-Poderoso. O peregrino que está caminhando em direção ao céu, que não sente comiseração de si. Duas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, a sua mente está cauterizada. Ou a segunda coisa, ele não tem mais temor do Senhor.
Precisamos voltar a nos comiserar e olhar para dentro de nós, irmãos. E eu prego nesta noite aqui, queridos irmãos, algo para ti, para nós, para as nossas vidas. Algo que venha, quem sabe, não fazer nós rir. Quem sabe não venha nos fazer a pular, a saltar, até porque não queremos. Mas olha só, quem sabe nesta noite você saia chorando deste lugar. Mas queira Deus que você saia chorando, mas arrependido na presença do Todo-Poderoso. O verdadeiro arrependimento, irmão, inclui tristeza pelo pecado, contrição de coração, quebra o coração com suspiros, soluços e gemidos. Este é o verdadeiro arrependimento. Ezequiel 20:43 diz assim: ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades e tendes cometido. Mais uma vez Deus está falando para o povo: vocês vão ter nojo de vocês mesmos. Vocês vão ter nojo de vocês mesmos quando vocês sentirem essa comiseração pelo arrependimento. Quero que nesta noite, irmãos, você sinta isso. Eu quero que nesta noite o Espírito Santo de Deus fale contigo, fale comigo a respeito desse verdadeiro arrependimento. Mas, irmão, eu sou crente, eu estou na igreja. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. Deixa Ele mostrar as misérias que está escondido dentro da tua alma. Deixa Ele te revelar aquilo que Ele quer te revelar. E eu digo para ti, não é para tua morte, não é para você ir para o inferno, mas é para disciplina, para que um dia nós possamos chegar naquela morada celestial cantando o hino de louvor. Romanos 6:21 diz assim: somente há coisas que agora vos envergonhais, porém o fim delas é a morte. Mas antes diz assim: aleluia, glórias ao nome do Senhor, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Porque o fim delas é a morte, coisas que nos envergonham. Porque a tristeza, irmão, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Esse texto está nos dizendo que se nós estamos entristecidos pela presença do Todo-Poderoso, aquele que está falando conosco e mostrando como se fosse uma tela à nossa frente, as nossas misérias existenciais, e isso está produzindo em nós, amados irmãos, gozo, arrependimento para a salvação. Estamos vivendo, amados irmãos, no tempo de que a mensagem com o Evangelho que está sendo pregada não afronta mais o pecado. Pode a pessoa ser mais debilitada, imunda, mas o que vem sobre ela nos nossos dias é que ela é uma vencedora, que vai se assentar no palco e seus acusadores vão estar na plateia, cujo pregador é o próprio diabo que diz isto. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite, quem sabe não tenha nem lágrimas aqui nesta noite, quem sabe não tenha nem glória a Deus, eu não estou nem me importando com isto, mas eu preciso entregar o que o Espírito Santo me fez, pastor Francisco, de terça para quarta-feira, não dormir praticamente, mas me levantar e clamar a Deus. Senhor, é difícil. Estamos vivendo o tempo em que vem para cá, meu queridão, vamos lá, vamos adorar, o importante é nós adorar. E tem alguns louvores que diz assim: olha, mesmo eu estando distante, eu te sinto presente. Mas que história é essa, meu irmão? Que evangelho é esse que não afronta mais os meus erros, os meus pecados, aquilo que desagrada ao Senhor? Isto não é evangelho. O evangelho é aquele que pega aquele que se acha que está santo e
e começa a trabalhar com ele, dizendo: ô Jó, tu és um bom obreiro, Jó. Tu és alguém que tu faz a obra de Deus, Jó. Tu és alguém que frequenta a igreja, Jó. Mas quando eu me mostrar para ti, Jó, tu vai agora se sentir com nojo de si mesmo. E vai se arrepender ao pó e à cinza, diz a palavra do Senhor. Um evangelho, irmãos, que não afronta o pecado. É um evangelho que o inferno está abrindo as portas para recebê-lo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Arrependei-vos, irmãos, e deixa que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida, no teu coração. Quando nós falamos da glória que está por vir, quando nós falamos, irmãos, no futuro, no porvir, naquele dia de eterno gozo, que eu espero chegar lá. Muitos estão negligenciando este evangelho de preparação, de santificação, de cuidado, de arrependimento, de lágrima, de comiseração, e dizer assim diante de Deus: Senhor, eu preciso ser melhor do que eu sou. Nos tempos de Amós, quando aquele povo, irmãos, estava esperando o dia do Senhor, como muitos hoje estão esperando o dia do Senhor. Eles esperavam o dia do Senhor com júbilo, achando que o dia do Senhor para eles ia ser um dia de glória, um dia de prazer, um dia de grande alegria. E Isaías no capítulo 4, e Amós ainda no capítulo 4 vai dizer assim: olha, preparai-vos para encontrar com o seu Deus. Mas Amós aqui não está falando de um tempo solene, de uma entrada triunfal, de um encontro glorioso. Amós estava aqui se referindo quando os babilônicos iriam entrar ali e tomar aquela cidade. Amós ainda continua dizendo assim: olha, o dia do Senhor para vocês vai ser como um dia de grande tormento, um dia de grande dor, um dia de grande aflição, porque eu mandei sobre vós as pragas, a locusta foi lá e comeu tudo que vocês tinham, mas ao invés de vocês se arrepender, não se arrependeram. Eu mandei chuva numa cidade e na outra não. Ao invés de vocês dobrar os seus joelhos em arrependimento, vocês correram para outra cidade, buscar água lá para suprir a vossa sede, mas não conseguiram matar a vossa sede. Quando nós vemos um evento que aconteceu há pouco tempo, de uma pandemia, algo que nos assustou muito, e quando era para muitos sentirem essa comiseração, muitos pegaram férias, saíram, quem sabe alguns até nem voltaram. Mas eu quero dizer, Deus permite algumas coisas para que a nossa alma possa encontrar com esse verdadeiro arrependimento, algo que nos faz olhar para nós e dizer assim: miserável homens que somos, quem nos livrará, ó corpo, desta morte? Você sente essa comiseração, meu irmão? Você consegue sentir nessa necessidade dessa comiseração? Você consegue sentir, amados irmãos, esta palavra, esse Espírito tocando no íntimo do teu ser? Ou quem sabe você está pensando assim: olha, eu estou bem. Irmão, eu quero dizer algo para ti. Não existe autojustificação. Não existe autojustificação. Jesus Cristo nos justifica diante do Pai. E a justificação de Cristo é esta: quando ela chega até nós, nos mostra as nossas misérias e as necessidades de nós sermos justificados por Ele. Não pensa que tempo de credencial vai ser um passaporte para o céu. Não pensa que anos com o nome no hall de membro vai fazer com que você entre no céu. Não pensa que o seu número de frequência no culto vai fazer que você chegue primeiro que os outros lá. Não, sem arrependimento, irmãos, é impossível nós chegarmos lá.
Quem sabe nesta noite eu desanimo alguns. Quem sabe alguns estão achando que se eu chegar na igreja, dar um glória a Deus, um aleluia, ir embora e continuar, quem sabe com as mesmas obras, está tudo certo. Não, nesta noite Deus quer falar contigo dizendo: arrependa-te, porque logo virá aquele que não tardará, e quando Ele chegar, Ele vai tratar conosco. Não vamos esperar para nos abominar naquele dia que nós tivermos que chegar na presença do Todo-Poderoso. A porta da salvação e da graça ainda está aberta. O Senhor ainda não fechou a porta da salvação e do arrependimento. Ele ainda comove a nossa alma e nos chama de pecador, porque Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele estaria aqui nesta noite, quem sabe, dizendo assim: olha, meu filho, recebe a casa, recebe o carro, recebe a mansão, recebe o iate, recebe a BMW, recebe não sei mais o que. Tu é lindo, tu é bonitinho, tu é o dodóizinho. Não é. Deus te ama, e por causa disso, nesta noite Ele te trouxe aqui. Se tem que consertar, conserte com Ele, ainda no caminho, ainda as portas não se fecharam. Estamos vivendo uma crise de oração, estamos vivendo uma crise de entrega, estamos vivendo uma crise de conversão. Mas se nós quisermos chegarmos lá, precisamos ver a nossa imagem refletida no espelho e dizer: miserável, te cantará manai. Miserável, ora mais, miserável, te arrepende mais, miserável. Coloca o teu rosto no pó, miserável. Te cantará manai. Colocamos o nosso rosto no pó. Quem sabe ainda haja esperança. Te cantará manai. Te cantará manai. Estamos chegando, esperando chegar numa reunião que nem hoje. E alguém chega em nós e diz assim: olha, se o telefone tocar, a partir de agora é só bênção, só vitória. Não esquece isso. Peregrino, pelo amor de Deus, esquece isso. Eu não quero que você glorifique para mim, não. Para mim é o que menos importa, irmãos. Quando eu estava falando com o Senhor nessa semana, eu dizia assim: Senhor, dá uma mensagem mais tranquila, irmão Luiz, e dá uma aguinha mais fácil. Pastor Francisco, quando o Senhor falava no meu coração e dizia: não importa. Pregadores que aqui estão, não troque a verdade por glória a Deus e aleluia. Não troque, Ele vai te cobrar um dia. Te cantará maná. Te cantará baixamaraba cantará. Ele vai te cobrar um dia. Não quero, Senhor, ver a sua igreja perdida e desgarrada como ovelha sem pastor. Mas hoje, nesta noite, Ele fala contigo, porque Ele te ama. É tempo de atar as estacas da tua tenda, irmão. É tempo de se cobrir de saco e clamar ao Senhor, porque Ele está às portas. Vamos rasgar esse título de religiosidade e vamos ser crentes na presença de Deus. Arrepende-te nesta noite e o Senhor vai te levantar como uma tocha. Uma lamparina que está apagada. E o Espírito Santo que habita em mim falava comigo assim: olha, e tem muitos, pastor, que estão querendo sair. É claro. Te cantará manai.
Claro que nós não vamos botar ali um curral. Só que nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer para ti que o caminho do céu é apertado, a porta é estreita. Para chegar lá precisa santidade, precisa joelho no chão, precisa cara no pó, precisa arrependimento, precisa comiseração. Queira Deus que alguém nesta noite escute esta palavra e se arrependa e olhe para si e diga assim: olha, eu sou miserável e eu vou perecendo. Como tu estás, meu irmão? Te cantará, manai. Como é que tu está, minha irmã? Deus te ama. Deus te ama, sim. Te cantará. É mentira do diabo que ele não te ama. Te calabaxa, manai. É mentira do diabo que ele esqueceu de ti. Não, ele te ama. Porque Ele te ama, Ele te fala contigo nesta noite. Te levanta na presença dEle, meu irmão e minha irmã, e Ele vai te abençoar. Te cantará, manai. Quando Ele fala, irmãos, com a igreja de Sardes, Ele diz: arrepende-te, se não vigiares, eu virei como um ladrão, e não conhecerá de modo algum a hora que há. Muitos peregrinos estão entusiasmados com a hospedagem. Muitos peregrinos já estacionaram seu meio de transporte à beira, quem sabe, de uma bela hospedaria. Já tem tanto amor por este mundo que não consegue mais subir no monte para enxergar a terra prometida. Muitos peregrinos estão tão à vontade como se estivesse num eternas férias. Mas Deus nesta noite sacode as nossas estruturas e diz que o nosso lugar não é aqui. Nosso reino não é aqui, peregrino. Nós não vamos ficar aqui. Saia dessa acomodação. Não pense, não se iluda com essas coisas do mundo, não. O teu lugar não é aqui. Deus te chamou para a nova Canaã, para a Canaã celestial, para a nova Jerusalém. Deus te chamou para lá. Deus disse que o caminho ia ter muitas coisas. Deus chega a dizer assim: guarda o que tu tem, porque eles estão loucos para tomar a tua coroa. Cuidado, vigia, senão eu venho como um ladrão. Cuidado, olha, esteja com os seus olhos abertos. Nesta noite Ele fala conosco assim: eis que estou à porta e bato. Era isto que o Senhor falava para a igreja. Era isto: eis que estou à porta e bato. E nesta noite Ele está batendo, sim. Não como Pilatos, mas eu lavo as minhas mãos nesta noite pela tua alma. Te cantará machamanai. Parece chato dizer isto, pastor, mas eu lavo a mão. Falar isso para crentes, irmãos. Como eu posso, irmãos, negligenciar a palavra que me foi posta? Te cantará manai. Deus está batendo nesta noite dizendo assim: olha, eu estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está batendo nesta noite na porta do nosso coração, da nossa alma.
E eu digo sem medo de errar aqui neste lugar: existem corações aqui que não têm mais a presença de Deus. Existem corações aqui que a presença está longe, que não consegue escutar mais a batida. Mas quem sabe nesta noite o Espírito Santo vai lá e rasga, quebra esse coração e faça com que essa palavra entre e ele consiga ter novamente comunhão com o Senhor, a ponto de olhar para si e dizer: Senhor, perdoa-me. O mundo tem para oferecer para ti, meu irmão, miséria, migalha. O mundo tem para oferecer para ti, irmãos, igrejolas que não estão nem aí para a santidade, que não estão nem aí para o Evangelho, que não estão nem aí para uma palavra como esta, mas que querem se deleitar nos seus prazeres e querem encurralar um monte de gente com águas rotas, com pastagem seca, murcha, que não vão te alimentar. Você vai virar mundano, você vai virar humano, a sua mente vai se tornar como qualquer coisa, menos como servo de Deus. Mas nesta noite Deus está batendo na porta e Ele tem uma promessa de um céu para ti. Para terminar, irmãos, Ele termina dizendo assim: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do Pai. Esta é a promessa daquele que nesta noite abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero isso. Ao vencedor eu farei sentar-se comigo no meu trono. Mas o vencedor, meu irmão, com todo perdão, não é qualquer zero à esquerda, não. O vencedor não é qualquer meia boca, não. O vencedor é aquele que coloca seu rosto no pó, seu joelho no chão e diz assim: está doendo, Senhor, mas eu vou seguir. Está doendo, Pai, mas eu vou prosseguir. Está doendo, Senhor, a coisa, o chicote está feio, está pegando no lombo, mas eu vou chegar lá, Pai, me dá força, me dá coragem. E assim como eu disse antes, eu digo aqui também, eu sei que tem vidas assim também aqui nesta noite. Existem vidas que estão aqui, que estão lutando. E cantará, e se fosse pela sua vontade nem estaria no culto nesta noite. Mas lá no fundo, eles estão dizendo assim: Senhor, eu preciso, Pai, um pouquinho mais. Está quase no fim, vamos lá, me ajuda. Quando a igreja fala para o Senhor, fala para a igreja de Laodiceia, ele diz assim: ó, mesmo com pouca força, tu não negaste o meu nome. Te cantará, te cantará. Fica de pé nesta noite, irmão Clério, ministra alguma coisa. Te convido nesta noite, se esta palavra falou contigo, peregrino, se eu te explicasse para ti como está a minha alma nesse momento, a luta que é entregar uma palavra dessa, quase sem força, segurando esse microfone aqui. Estava conversando com o pastor Francisco essa semana sobre o que tem acontecido. Mas eu quero te convidar nesta noite, se a palavra falou contigo, se tu sente essa necessidade no seu coração de se chegar um pouquinho mais fundo na presença dEle, venha. Deus tem algo para ti neste lugar.